2022 vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar. Antes de começar, eu quero apresentar para vocês 4 pessoas dessa história. Primeiro era Esther, que ela era escrava e se tornou rainha, se casou com o rei Assuero, que era um rei muito grande, muito poderoso. Amã era o oficial mais poderoso do reino, abaixo do rei, e Mardoqueu era o tio de Esther. Então hoje eu vou falar muito dentro desses 4 nomes. No livro de Esther nós conhecemos a sua linda história e também temos grandes ensinamentos sobre o que Deus faz com aquelas pessoas que honram a Ele. Aos homens e mulheres que são fiéis a Deus. Dentro dessa história nós temos um grande exemplo de o que Deus faz com aqueles filhos que são fiéis a Ele. Mordecai era tio da rainha Esther, um homem fiel a Deus, que fazia questão de agradar a Deus sem abrir nenhuma exceção. Mordecai era um homem simples, humilde. Ele era tio de Esther, Esther era órfã e Mordecai criou Esther. E ele agradava a Deus de todas as formas, ele não abria mão de seus princípios. Mordecai era um grande exemplo para Deus, e Deus se agradava muito do coração de Mordecai. Certo dia, na porta do palácio do rei Assuero, o grande rei poderoso, Mordecai foi humilhado por ser um judeu. Amã, que era o oficial mais poderoso do reino, abaixo do rei. A partir de então, todos os lugares que Amã passava, os oficiais do rei deveriam se curvar a ele em reverência, em respeito. Porém, Mordecai não vendia os seus princípios e ele não se curvava perante Amã. Por isso, Amã ficou enfurecido, ficou irado, porque Mordecai, o tio de Esther, não se curvava perante ele. E a justificativa era que ele só se curvava apenas diante do rei. Aqui, dentro dessa parte da história, nós vemos como Mardoqueu temia a Deus. Como Mardoqueu não vendia os seus princípios, não se curvava diante de outros reis e não abria mão do seu temor ao Rei dos Reis, que é Jesus. E por toda essa situação, Amã, enfurecido, resolveu preparar uma forca em praça pública para enforcar Mordecai no dia seguinte. Agora, abrindo a Bíblia em Esther 6:1, nós vamos dar sequência na nossa história. Naquela noite que antecedia, o dia em que Mordecai seria enforcado por não ter se curvado a Amã, resumindo, mais uma vez, Amã era o oficial mais importante abaixo do rei. Em todos os lugares que Amã ia, as pessoas se curvavam a ele em reverência. Porém, Mordecai não se curvou perante Amã, porque ele não vendia os seus princípios, que era de se curvar apenas diante do rei Jesus. Com tudo isso, Amã ficou enfurecido e mandou preparar uma forca para matar Mordecai e enforcá-lo em praça pública. E um dia antes desse acontecimento, o rei não conseguiu dormir. E naquela noite, diz Esther 6:1, o rei não conseguia dormir e então mandou trazer um livro que contava a história dos acontecimentos mais importantes do reino. E o secretário leu o livro diante do rei. E naquele livro foi lido a respeito de Mordecai. Mordecai, ele já havia salvado a vida do rei, porque dentro do reino havia Bigtã e Teres, que eram ajudantes de confiança do rei e que tentaram tomar o trono do rei. E Mordecai descobriu toda essa situação, denunciou os dois, eles foram mortos. E diante dessa bela atitude de salvar a vida do rei, ele teve o seu nome escrito nesse livro tão importante. E o rei Assuero ficou preocupado, ele perguntou, mas o que
Que honra de reconhecimento que Mordecai recebeu por isso, né? Por essa atitude louvável de ter salvado a minha vida. E os oficiais do rei disseram: ele não recebeu nada. O rei Assuero não sabia nem quem era Mordecai, estava nem se lembrando dessa história, nem sabia quem era Mordecai. E o que eu aprendo com essa situação? O rei estava dormindo e o Espírito Santo de Deus o incomodou para que ele acordasse e soubesse do que Mordecai havia feito por ele. O que nós aprendemos com essa história? Deus vai levantar pessoas para olhar para a sua vida. O que você fez em silêncio, o que você fez por adoração a Deus, por reverência a Deus, por não ter vendido os seus princípios, mesmo que em silêncio. Deus que está nos céus, Ele vê tudo. Ele contempla todas as coisas. Ele contempla todas as suas atitudes, as suas obras. E Ele vai incomodar pessoas enquanto dormem, assim como Ele fez com o rei Assuero. Ele vai levantar pessoas para olhar pela sua vida. E pessoas que irão te honrar. Afinal, o rei perguntou: o que Mardoqueu recebeu por esse feito? Ele não tinha recebido nada. Dando sequência na história, eu estou em Esther 6:4. Se alguém estiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar. Amã entra no pátio do rei. E quando Amã entra no pátio, o rei pergunta para ele, Esther 6:6. O que devo fazer para honrar um homem que verdadeiramente me agrada? E Amã, que era o oficial do rei que queria mandar matar Mardoqueu, pensou consigo mesmo: acho que eu sou o único homem deste reino que o rei deseja agradar. Pensando nisso, achando que era ele que seria agradado pelo rei, Amã responde ao rei: ao homem que o rei quer honrar, mande trazer um manto que o próprio rei costuma usar, e um cavalo que o rei costuma montar, e que leve a coroa real na cabeça. Em seguida, mande que alguns dos príncipes mais importantes do reino vistam o homem com aquele manto. E depois eles devem levar o homem pelas ruas da cidade, montado no próprio cavalo do rei, e dizer em voz alta diante dele: é assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. O rei disse: ótimo. Vá depressa pegar o manto, o meu cavalo, e faça a Mordecai tudo o que você descreveu. Ele está sentado no portão do palácio do rei. Faça tudo enquanto você disse e não se esqueça de nenhum detalhe. Esther 6:11. Será que alguém já entendeu o mistério dessa palavra? Vou continuar. Esther 6:11. Então Amã pegou o cavalo, vestiu Mordecai com o manto, e Mordecai montou nele. E Amã conduziu pelas ruas da cidade, falando em voz alta diante dele: é assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. O que nós aprendemos com essa forte palavra? Amã, um dia antes, planejou matar Mordecai, porque Mordecai não vendia os seus princípios, não se curvava perante ele. Amã é aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa invejosa, intrigueira, mexeriqueira, que quer te atrapalhar de todos os jeitos, que quer puxar o seu tapete, que quer te afastar da presença de Deus, que quer acabar com a sua vida. Porém, dentro dessa palavra acontece uma grande revelação. Mordecai em silêncio, diante de tudo isso que estava acontecendo, ele ficou quietinho. E Deus trabalhando sobre a vida de Mordecai. Deus incomodou o rei em seu sono. Você acha que ele leu aquele livro à toa, gente? Logo com a história de Mordecai? É claro que não. Isso é Deus honrando aqueles que o honram. Consequentemente, o rei perguntou para Amã: o que eu faço para um homem que tanto me agrada? Amã pensou que era ele e mandou preparar um banquete do bom e do melhor. E Amã
falou tudo aquilo pensando que era ele. Mas, na verdade, Amã fez tudo isso para Mardoqueu. E é isso que vai acontecer com todas as pessoas que te humilharam em 2021. Quem te humilhou em 2021 vai ter que te exaltar em 2022. Quem tentou te jogar no chão em 2021 vai ter que estender a mão para você levantar em 2022. Quem tentou te atrapalhar de todas as formas em 2021, em 2022, essa pessoa vai ter que preparar um banquete para te receber. Vai ter que colocar na sua cabeça uma coroa, um manto nas suas costas, te colocar no melhor cavalo do rei, andar com você pelas ruas e dizer: aqui está a mulher, o homem que agrada ao rei. É isso que Deus faz com quem é fiel a Ele, com quem é temente a Ele. Deus honra. Todo esse tempo de humilhação que você viveu, Deus vai te honrar. Mordecai era humilhado na porta do palácio. Ele vivia na porta do palácio, sentado no chão. Amã o humilhava muito. Mas Deus contemplava tudo. E a inteligência de Mordecai foi o silêncio. Quando alguém tentar te afrontar, fecha a boca. Fica quietinha. Não vai discutir, não. Não vai perder seu tempo caçando confusão, mexendo. Não falam que quanto mais a gente mexe na bosta, a bosta mais fede. Fica quietinha. Deus te justifica no seu silêncio. Você não precisa perder seu tempo discutindo com os amãs da vida. Mas em silêncio Deus vai trabalhar a sua história. Amã pegou o cavalo, vestiu Mordecai com manto. E Mordecai montou naquele cavalo. Amã conduziu pelas ruas da cidade e o próprio Amã disse em voz alta: é assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. E é assim que Deus faz com as pessoas que ele verdadeiramente deseja honrar. É isso que Deus tem para a sua vida. 2022 é o ano da virada. Agora eu vou voltar naquele hino que nós começamos a nossa palavra com ele, porque este hino conta a história de Mordecai. Esther 7, 9. Vocês lembram que Amã tinha preparado uma forca para Mordecai? Depois que tudo isso aconteceu, aquela forca ainda estava na praça. Aquela forca não tinha sido usada. Em Esther 7, 9, o rei descobre que Amã tinha preparado aquela forca. Então, Arbona, um dos homens de confiança do rei, disse: Majestade, Amã deu ordens para construir uma forca de cerca de 20 metros de altura, perto de sua casa, para enforcar Mordecai, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Então o rei deu esta ordem: enforque Amã naquela forca. Esther 7:10. Fizeram como o rei mandara, e Amã morreu na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Todas as pessoas que armaram armadilhas contra a sua vida, elas vão cair nessa própria armadilha. Em 2022, todas as pessoas que se levantarem contra a sua vida, elas irão cair. Toda forca que elas prepararem contra você, eles serão enforcados na própria forca. Deixa eu voltar um pouquinho. Posicione e não venda os seus princípios. Que você seja fiel a Deus, porque Ele será fiel a você. E vai ter virada, a sua história vai ter virada. Mas para isso você precisa ser fiel a Ele. Não adianta querer milagre se você não tem posicionamento com Deus. Não adianta querer viver o que Mordecai viveu se você não tem posicionamento diante de Deus, não. Não adianta ficar aqui dando amém, glória a Deus, aleluia, eu recebo, se você não tem postura diante de Deus. Você não vai receber nada.
Que você tenha postura diante de Deus. Que você não venda os seus princípios e que você agrade a Deus sem abrir nenhuma exceção. Porque é isso que Ele vai fazer por você. Seja fiel a Ele, que Ele é fiel por você. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigada por essa palavra tão especial. Obrigado por nos mostrar, Deus, a Tua fidelidade com quem te ama. Vale a pena, Deus, abrir mão de todas as coisas que nos afastam de Ti, para nos aproximarmos mais do Senhor. Vale a pena, Deus, não se curvar diante de falsos deuses. Vale a pena, Deus, não se curvar diante de vícios, álcool, prostituição, pornografia. Vale a pena, Deus, abrir mão de todas as coisas para servir a Ti. E é isso que o Senhor faz com aqueles que o Senhor se agrada. Pai, que eu possa agradar a Ti, que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã o que fazer para Te agradar. Que possamos ter o hábito de pensar sempre antes de tomar qualquer decisão ou atitude, o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Nos ensine, Deus, a ter um coração bondoso. Pai, que possamos ser mulheres diferenciadas em 2022. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a Tua glória sobre a nossa face. Que as nossas atitudes em 2022 agradem ao Senhor. Pois eu sei que os humilhados serão exaltados. E o melhor o Senhor tem preparado para nós. Obrigada, Deus, por esta manhã. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que seja uma semana de vitórias, de livramentos, de proteção. Que o Senhor guarde o trabalho de suas filhas, a casa, o casamento, os filhos, os estudos, as viagens, toda a família, Deus. Livra de todo mal. Proteja, Deus, e guarde debaixo das suas poderosas asas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, meninas. Que o nosso mês de julho seja um mês de virada. Em nome de Jesus. Eu deixei fixado com a Jéssica aqui, olha, o nome do hino. Virada. Vai ter virada, na verdade. É só colocar vai ter virada que você já encontrou esse hino. É de Amanda Ferrari. E leiam a história de Esther, vale a pena conhecer a história de Esther, é uma história linda, o livro é muito pequenininho e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E a nossa frase para a live de hoje é: 2022 é o ano da virada. 2022 é o ano da virada. 2022 é o ano da virada. Amém? Live salva no feed, compartilhe e comente. Quem está assistindo a live hoje e descobriu uma frase ao vivo, comente lá na live. 2022 é o ano da virada. Um beijo, que Deus abençoe vocês.